dias da semana e olhe lá. Domingo, quarta-feira, dia de GC. Esse é o meu tempo com Deus. Em um lugar específico, em um horário específico. Quando na verdade esse relacionamento, irmãos, deveria ser cultivado diariamente, em qualquer lugar, no seu trabalho, aonde você pisar, irmãos, o seu coração deve estar queimando por Deus, independente do lugar, dentro dessas quatro paredes, fora dessas quatro paredes, que o nosso culto ao Senhor seja contínuo em nome de Jesus. Ou será que vamos ter que experimentar algumas perdas para aprender e reconhecer que nosso culto ao Senhor não deve ser limitado a lugares ou a geografias? Porque, irmãos, eu te pergunto, e se não tivéssemos esse lugar maravilhoso que temos, se não tivéssemos esse auditório, se não tivéssemos essas salas, o que a gente faria, irmão? Se acontecesse aqui o que acontece em outros países, onde a igreja como instituição é proibida, será que a igreja como organismo iria morrer? Eu te digo que não, porque sempre haverá pessoas que buscam o Senhor fora das quatro paredes. Sempre haverá pessoas que buscam o Senhor independente de placas de igreja. Sempre haverá pessoas que buscam o Senhor independente de programação de igreja, culto de Santa Ceia, culto de Páscoa, culto de Natal. Ei, é só mais um culto. Culto não deve ser um lugar onde nós cultuamos. Culto deve ser um lugar onde nós continuamos cultuando o Senhor, porque já vemos fazendo isso durante a semana. E eu declaro que eu e você faremos parte desse povo que não vai limitar o nosso culto e a nossa adoração ao Senhor a um prédio, a um lugar específico, a um horário específico. Busque ao Senhor de todo o coração em todo o tempo, porque é estes que Deus procura. Agora nós temos hoje, de fato, não experimentamos essas perdas. De fato, não experimentamos a opressão religiosa que em muitos países estão acontecendo. Mas a verdade é que muitas vezes, irmãos, Deus vai permitir hoje que passemos por algumas circunstâncias, justamente para nos levar a nos aproximarmos dEle de todo o coração. Vai haver circunstâncias, irmãos, que vão se levantar contra você, onde você e eu vamos precisar entender que um domingo por semana, uma quarta-feira na semana não basta. Precisamos buscar a Deus com mais intensidade, de coração, não só para bater o cartão, não só por uma rotina, não só por uma tradição. Não é questão de ser praticante, é questão de ter relacionamento. Se estamos acostumados a ser igreja só domingo e quarta, talvez Deus precisa permitir algumas coisas em nossas vidas para que a gente aprenda a ser igreja todos os dias. Todos os dias. Orar todos os dias. Jejuar todos os dias. Eu profetizo sobre a sua vida, irmãos. Eu não quero profetizar carro, dinheiro, eu quero profetizar sobre a sua vida, que você e eu seremos pessoas de oração diária, você e eu seremos pessoas de busca diária, você e eu seremos adoradores diários. Vamos entrar nesse lugar, não para adorar, mas chegar nesse lugar já adorando, já louvando ao Senhor, já cultuando o Senhor. Que o nosso culto não pare, que a nossa adoração não pare, que o nosso coração esteja no Senhor, independente do lugar que estamos. Era isso que o povo de Judá precisava atender através da perda da terra. Em nome de Jesus, fala para o teu vizinho: não limite a sua vida com Deus. Domingo para nós será apenas uma continuação da nossa comunhão diária com o Senhor, da nossa adoração e louvor diário, celebração das nossas orações diárias em nome de Jesus. É por isso que isso é um culto de celebração. O salmista vai dizer em Salmo 139, 7 e 8: para onde me ausentarei do teu Espírito, Senhor? Será que o teu Espírito somente está em Jerusalém? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também.
Irmãos, se Deus está em todo lugar, cabe a nós aproveitarmos a onipresença de Deus para buscá-lo em todo lugar, em nome de Jesus. Mas Deus permite também, eu já chamo o louvor aqui para subir, para a gente ministrar juntos. Deus não permite somente a perda da terra, Ele permite a perda do tempo. Jeremias 7, versículo 4, e depois 8 a 10. O profeta Jeremias fala para o povo, Deus falando através do profeta Jeremias: não confie em palavras enganosas e inúteis, repetindo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês roubam, matam, cometem adultério, fazem juramentos falsos, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que nem conheceram durante a semana. E no sábado vocês vêm e se põem diante de mim nesse tempo e dizem: estamos seguros? Para quê? Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes. Pesada a palavra do Senhor para o povo, é ou não é? O templo de Salomão, ele foi originalmente construído praticamente para as duas coisas: habitação de Deus e uma adoração genuína. Habitação de Deus e uma adoração genuína. Mas de acordo com o versículo 11 desta passagem que lemos, que seria o próximo versículo, depois que paramos, o templo se tornou um covil de ladrões. O povo pecava, cometia pecados gravíssimos durante a semana, você viu aqui: roubo, homicídio, adultério, juramentos falsos, queimavam incenso a Baal, seguiam outros deuses de segunda a sexta e sábado. Para a realidade da igreja de hoje, é como se passássemos a semana inteira pecando e domingo entrássemos aqui falando: ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz olhar a cruz. E segunda-feira, na lama de novo. Deus permite a perda do tempo. Qual era a mentalidade dos judeus com o templo? Olha, eles sabiam das consequências dos pecados. Eles sabiam que lá, quando Deus estabeleceu a lei de Moisés, Deus revelou a recompensa da obediência e a consequência da desobediência. Mas teólogos vão acreditar que porque o templo de Salomão foi feito depois, os judeus pensavam que, olha, é só a gente ir para o templo e lembrar o Senhor: ei Deus, esse é o teu templo, templo do Senhor é este. Templo do Senhor é este, porque Deus nunca vai permitir que o templo seja destruído. Deus sempre vai proteger o templo. E para Deus proteger o templo, Ele tem que proteger a cidade, os muros de Jerusalém. Ou seja, Deus vai ter que proteger tanto a nossa cidade como o templo. Então, sábado a gente se vê lá no templo, segunda a sexta balada, sábado lá no templo, lembra o Senhor que esse é o templo dele e está tudo certo. A confiança do povo estava no templo e não em Deus. O templo se tornou amuleto. E é por isso que nós cristãos não temos o costume, não concordamos com amuleto. Por quê? Amuleto é usado para fazer você achar que você pode confiar em Deus sem conhecê-lo. Por isso que nós somos contra amuletos. Irmãos, quando você deixa de confiar em Deus e começa a confiar naquilo que você faz, o templo representa a obra do homem, o que o homem fez. Quando você deixa de confiar em Deus por qualquer razão, você naturalmente se afasta dele. O povo estava dentro do templo todo sábado, cantando todo sábado, mas estava completamente fora de Deus. Então, como Deus reage a isso? Eu imagino Deus pensando: vocês acham que eu não sou capaz de destruir o templo? Um prédio, uma estrutura, algo passageiro? Vocês acham que o meu compromisso é com o templo e com o lugar que contém o templo, a cidade? E aí nós lemos 2 Crônicas 36, 17 e 19 e vemos o que aconteceu com o templo.
O Senhor trouxe contra eles o rei dos babilônios, que matou seus jovens à espada no santuário, e não poupou nem os moços nem as moças, nem os idosos e nem os fracos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos quanto os grandes, os tesouros do templo do Senhor e os tesouros do rei e dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram tudo que havia de valor. O lugar que o povo usava para ter uma segurança religiosa falsa estava em ruínas. Desabou, acabou. Através da perda do templo, Deus ensinaria ao seu povo a confiar diretamente nele, sem precisar de amuletos. Uma confiança firmada diretamente no Senhor. Os judeus estavam confiando mais no santuário de Deus do que no Deus do santuário. Mas por quê? Porque conheciam mais o santuário, porque viam, do que Deus. Você sempre vai confiar em quem você conhece. Alguém aqui confia em alguém que você não conhece? Levanta a mão. Você é corajoso. Ninguém confia em quem não conhece. Todavia, muitos de nós tentamos fazer isso com Deus. A gente quer confiar em Deus e confiamos em Deus, mas não conhecemos o Deus em quem confiamos. Era a realidade do povo. Por que eles confiavam no santuário? Porque só conheciam o santuário. Então Deus fala: se é em santuário que vocês querem confiar, então na Babilônia, Ezequiel capítulo 11, 16 diz: eu serei o santuário para vocês. Eu serei o santuário para vocês. Na Babilônia não vai ter templo. O templo será eu. Se é em templo que vocês querem confiar, vocês vão ter que confiar em mim. Eu serei o templo. Só que para vocês confiarem em mim, vocês vão ter que me conhecer. Eu repito, irmãos, eu não sei se alguém aqui ou você está assistindo online, eu não sei se você tem costume de ter amuleto, mas eu quero te dizer com todo amor e carinho: amuleto é uma armadilha do inimigo. Por quê, pastor? Eu repito, irmãos, porque te leva a pensar que você pode confiar em Deus sem necessidade de conhecê-lo. O que Deus estava dizendo é: chega de usar o templo como amuleto. O amuleto que vocês vão usar para confiar em mim será eu mesmo. Será eu mesmo. Uma confiança direta em Deus. Irmão, eu quero te perguntar, e você pode ficar em pé nessa manhã, nós vamos encerrar. Eu quero te perguntar nessa manhã, se alguém te perguntasse, irmãos: ei, amigo, você confia em Deus? É muito provável que a sua resposta e a minha resposta seria sim. Mas sabe, tem aquelas pessoas curiosas que nunca estão satisfeitas com sim, e aí elas perguntam o quê? Por quê? Qual seria a sua resposta, irmãos? Por que você confia em Deus? Porque você vem na igreja todo domingo e aí lembra da casa do oleiro, tá? Não vai usar como desculpa para não vir à igreja. Mas por que você confia em Deus? Porque você vem na casa de Deus todo domingo, toda quarta, porque você serve, porque você é líder. Por que você confia em Deus, irmãos? A única resposta certa para essa pergunta do porquê que você confia em Deus deve ser essa: eu confio em Deus porque eu conheço o meu Deus. Eu sei quem Ele é em mim, eu sei o que Ele pode em mim, eu conheço o caráter dEle, eu conheço as características dEle. Eu não só sei o que Ele pode fazer, mas eu sei quem Ele é. É por isso que minha confiança está no Senhor. Eu o conheço. Imagina alguém perguntando para o seu filho se ele confia em você, pai. E seu filho até falasse: sim, eu confio no meu pai, e desse várias razões, mas dentre dessas razões, nenhuma teria a ver com o relacionamento que ele tem com você e o fato dele te conhecer.
igreja. Irmão, a pessoa que mais quer que você confie em Deus não é o pastor. Eu quero, mas tem alguém que quer mais. A pessoa que mais quer que você confie em Deus é Deus. Mas Deus quer que você confie nele, porque você o conhece, porque você tem intimidade. E se a gente tiver que perder os nossos amuletos para dar esse passo, que assim seja em nome de Jesus. Mas eu declaro, esta igreja fará as palavras de Jó as suas. Jó disse: Deus, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu de fato te conheço. Eu declaro que estas serão as tuas palavras. Não havia templo em Babilônia, não havia rei em Babilônia, não havia terra própria em Babilônia, mas havia Deus. E quer saber, irmãos, se Deus precisar fazer a gente experimentar pedras para entender que Deus é suficiente.